nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar em criptografia quântica? É um tema bem interessante da ciência e é o assunto de hoje. Meu nome é Renato Buiu, sou da Veolink e esse aqui é o CT Cybersecurity, todos os sábados aqui no canal do CT no YouTube. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para receber todo o conteúdo dos programas do CT Hub. Bom, eu já falei aqui no programa algumas vezes sobre o NIST, que é um órgão do governo americano, principalmente relacionado com ciência e tecnologia, mas que também tem um papel muito importante na cibersegurança. E recentemente teve algumas notícias, algumas publicações que têm a ver com uma área da computação, que é a computação quântica. Uma coisa um pouco abstrata, às vezes até difícil de entender, não é nada intuitivo, assim como a mecânica quântica não é intuitiva na física, né? Declaradamente não é intuitiva, mas que tem implicações para o nosso futuro, então é bom conhecer esse tipo de coisa. Eu vou compartilhar com vocês, sempre a descrição aí do vídeo vai ter os links, né? Então aqui tem uma notícia relacionada, bem recente, que fala da iniciativa que a Google teve no ramo da computação quântica. Então, há alguns anos atrás, o Google fez um certo barulho, né? Divulgando o computador deles, o chip deles chamado Sycamore, que é um chip dedicado, né, à computação quântica. Então, a premissa da computação quântica ao contrário do computador tradicional, que tem bits, que tem identificação binária de 0 e 1, é a unidade de processamento dele, o computador quântico ele tem o qubit, e o qubit ele tem uma capacidade de representar simultaneamente até 256 estados simultâneos. Então é uma coisa realmente absurda, gigante, né? Em particular, o computador, o chip da Google, o Sycamore, ele tem 53 qubits dentro da sua estrutura. Então, a representação dele chegava a basicamente 9 quatrilhões de dados representados eventualmente simultaneamente. É uma coisa tão grande, a capacidade de processamento é tão grande que leva a um outro patamar de processamento. Só que, infelizmente, hoje ainda é meio experimental, ainda tem que operar, na maioria das vezes, com resfriamento de nitrogênio líquido, então tem que ser a temperatura negativa. É muito difícil, hoje é muito na ciência, está evoluindo rapidamente, né? A Amazon também tem suas iniciativas, a Microsoft no Azure também tem iniciativa de processamento hoje em computação quântica, mas ainda não é algo que está amplamente divulgado. A gente ainda não tem celulares, por exemplo, com processadores quânticos. Vai demorar um tempo para ter isso, mas futuramente com certeza vamos ter. O que é interessante aqui nessa notícia é que uma equipe chinesa, né, pesquisadores chineses, eles provaram que o processamento que eles alegadamente 3 anos atrás diziam que eles faziam em 200 segundos, um certo processamento muito complicado que uma máquina convencional, um supercomputador convencional não quântico levaria 10 mil anos, essa equipe de pesquisadores chineses aqui provou que não é bem assim. Eles conseguiram agora, 3 anos depois, fazer um processamento que levou um tempinho, um pouco mais demorado, né, do que o processador quântico, levou 15 horas, precisou de 512 GPUs, que é a unidade de processamento gráfico que é utilizada para mineração de Bitcoin, por exemplo, de criptomoedas, mas fez em 15 horas e não
em 10 mil dias ou coisa parecida, né? Em 10 mil anos, aliás, como o Google alegou originalmente. Então, é um avanço científico importante porque mostrou que mesmo computação convencional pode avançar e chegar próximo ao estado atual da computação quântica. Não é o estado futuro, a computação quântica vai evoluir muito ainda. Mas, o que acontece? O NIST, eles fizeram uma coisa muito interessante. Eles têm já dentro de um processo que está avançando progressivamente uma iniciativa de já se preocupar com a criptografia pós-quântica. Então, o que é isso? Se hoje a gente conseguisse, de alguma forma, estabilizar e estruturar os computadores quânticos para fazer processamento relacionado com cibersegurança, existe um risco de todos os algoritmos, ou a maior parte dos algoritmos que hoje protegem a segurança do seu banco, por exemplo, serem quebrados, porque o computador é muito potente. Então imagina só, a segurança que você usa para acessar o seu banco, essa segurança ela seria quebrada porque tem um nível de processamento muito muito forte, muito parrudo aí nesses processadores quânticos, nesses CPUs quânticos. O NIST se adiantando, isso é uma iniciativa bem bacana, ela abriu um processo, né, um projeto de procurar novos tipos de criptografia que sejam resistentes à computação quântica. Então é um trabalho realmente muito complicado, também é um trabalho que não é nada intuitivo, o pessoal que trabalha com isso é muito matemático, né? E eles estão trabalhando no mundo da criptografia, não no mundo da computação quântica. Então, eles estão pensando em algoritmos, em cenários criptográficos, em que mesmo que eu tenha um computador quântico, seja muito difícil de quebrar essa criptografia. E aí, dentro desse grupo, aqui dentro desse processo, eles explicam aqui o financiamento, a motivação, e eles fizeram o trabalho e anunciaram, no início de julho, há um pouco tempo atrás, eles anunciaram 4 finalistas para serem padronizados como algoritmo seguro que vai resistir à computação quântica. Um tema muito interessante. E aí, o nome eles usaram até de uma forma com certo senso de humor, eles estão usando alguma nomenclatura que tem a ver com Star Wars, né? E aí os 4 algoritmos, por enquanto aqui em relação à fase de estabelecer chaves públicas, chaves simétricas, aliás, de criptografia, eles colocaram esses 4 algoritmos aqui, BIKE, o MACLIS clássico, o HQC e o SAIC. Então, em teoria, esses 4 algoritmos aqui seriam algoritmos que seriam resistentes à computação quântica do futuro, algoritmos que têm que ser muito parrudos. Foram aprovados nessa rodada aí, já está na 4ª rodada, se não me falha a memória, dessa seleção que o NIST está fazendo. Só que qual que é o problema? Como sempre, cibersegurança não é preto no branco, não é algo muito simples. Foi feita uma publicação que ficou muito famosa aqui no Twitter, né, em relação à cibersegurança, de um paper preliminar, ainda estão trabalhando nisso, mas que quebraria o SAIC, que quebraria um desses 4 algoritmos. Então, está aqui a publicação do instituto, né, que fez isso, é uma faculdade, uma universidade lá da Bélgica, Leuven, e aí a área de criptologia deles, né, os criptólogos lá que estudam criptografia, estão publicando aqui a explicação, tem o paper aqui, realmente é impossível de entender, quem não é totalmente da área de criptografia não tem nem como tentar entender isso, mas basicamente eles mostram que usando um computador comum, um computador inclusive com um core único, não um multicore, um multinúcleo, como a gente usa nos Intel da vida hoje, i7, i9, que tem vários núcleos. Não, com um núcleo só, em coisa de 1 hora, lá eles conseguem quebrar a criptografia de um desses algoritmos. Então, um trabalho realmente fenomenal, o pessoal que está fazendo essa evolução aqui. Eles têm uma capacidade científica gigante e eles chegaram, então, nesse resultado de conseguir, com um computador muito simples,
quebrar um algoritmo que, em tese, seria protegido até a supercomputadores quânticos. Então, infelizmente, os autores do algoritmo original do Cyc já publicaram reconhecendo, não, a gente vai precisar melhorar um pouco algumas coisas aqui no algoritmo. Isso não significa que o algoritmo vai jogar no lixo, etc. Tem um trabalho para ser feito, mas para mostrar que é interessante, eu até acho isso muito bonito, né? A ciência, a evolução da ciência. Então, existe uma pesquisa forte para fazer computadores muito potentes, que são uma evolução, um passo evolucionário na computação significativo, que é a computação quântica. Existe um trabalho sendo feito ainda no mundo das ideias, ainda no mundo do algoritmo, que é criar algoritmo protegido, que tenha uma criptografia protegida desses computadores, e existe um terceiro trabalho, que são as equipes que estão procurando falhas nesses algoritmos, antes deles serem submetidos à prova da computação quântica de fato. O que vai acontecer nos próximos anos, né? A gente ainda está em 2022, todo esse mundo ainda está em sua infância, mas eu prevejo aí que em 5, 10 anos tudo isso vai começar a ser realidade cotidiana. Então a gente vai começar a ver notícia de cibersegurança do tipo: a criptografia que o banco tal utilizava 2 anos atrás foi quebrada por um computador quântico. Até lá eu imagino que os bancos vão ter que correr atrás, os bancos e os demais sites da internet, né? Estou falando da criptografia de um modo geral, HTTPS, SSL, todos esses protocolos e algoritmos vão ter que ser evoluídos para evitar serem alvos de um ataque de um computador quântico. Esse é o tema de hoje, espero que tenham gostado e obrigado, até a próxima. Tchau.